E boa tarde para vocês. Hoje a nossa live é muito importante. Nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que é o diabetes gestacional. Eu convidei para estar aqui comigo na live a nutricionista Bela Clerot, e a gente vai conversar muito sobre isso, porque tem muitas grávidas perdidas por aí, né? Recebendo informações de todos os tipos. E realmente, quando a gente tá grávida, a gente fica meio assim, sem saber o que fazer, porque cada um fala uma coisa. Então, a intenção da nossa live aqui é esclarecer vocês, né? E vamos lá falar de diabetes gestacional. E aí, Bela, você tá aí? Isso, chegou. Ai, que bom. Oi, 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 Denise. bem, Bela. Tudo jóia? E você, como tá? Joia, seja bem-vinda mais uma vez, né? Para a gente bater um papo ótimo aqui hoje sobre um assunto muito importante, né? Obrigada, te agradeço a oportunidade de poder vir aqui nesse teu perfil tão badalado. Ah, imagina. É um grande prazer, né? E a gente precisa esclarecer as pessoas, né, Bela? Porque é o que eu estava falando para o pessoal aqui. Quando a gente está grávida, a gente fica muito preocupada, porque recebe informações de vários tipos, né? E às vezes informações contraditórias, orientações diferentes de cada profissional. Então, a mulher grávida fica ali até com medo, né? Não sabe o que que ela segue, não é verdade? Exato. Você É deve receber muitas difícil. grávidas perdidas. Recebo, e é interessante falar sobre isso, Denise, porque como é contraditório, né? Durante a gestação, não só na gestação, mas assim, toda mulher que procura seguir uma linha dessa que a gente trabalha, que a gente fala, às vezes recebe dos médicos, dos profissionais de saúde, assim, um alerta de que, nossa, você vai morrer com isso. E na gravidez, É então, meu Deus do céu, aí é que o negócio fica difícil. A gente tem que ser verdade. firme e brigar praticamente para manter aquilo que a gente fala, né? A gente tem que provar com todos os argumentos e com todos os estudos possíveis para a pessoa falar, tá, tudo bem, mas mesmo assim você sente que a pessoa está insegura. Verdade. E é engraçado, Bela, que você tem que brigar para provar que comida de verdade faz bem. Isso é uma coisa tão óbvia, né? E eu fico Exatamente. pensando, gente, por que que o mundo está assim, né? Tão estranho? Porque, é, se você me permitir, eu vou falar um pouquinho da biologia ancestral aqui. A gente sabe que a nossa espécie viveu na natureza sem civilização durante 300 mil anos, né? Quando eu falo a nossa espécie é o Homo sapiens, que os hominídeos, muito mais do que isso, né? 3 milhões de anos. 3 milhões de Mas, anos. exato. Então, como que as mulheres ficavam grávidas naquela época sem comer farinha, sem comer aveia, sem comer pão integral, né? Sem comer de duas Então, em a gente duas sabia horas, sem de andar com, 2 bolachinha horas. de água e sal na bolsa, né? Exatamente, né? Então, naquela época, antes da agricultura existir, né? Porque se a gente for ver, a agricultura existiu num período minúsculo da nossa evolução. De lá para cá são 10 mil anos só. Se a gente pensar que nós temos milhões de anos de evolução, é um período minúsculo, né? Então, as mulheres reproduziam, elas ficavam grávidas, elas amamentavam, e por isso que a nossa espécie está aí até hoje, né? Então, esse negócio de grávida tem que comer um biscoitinho para não dar enjoo, tem que comer um mingauzinho de aveia de manhã, porque o feto precisa de açúcar, tá? Coisa mais estranha isso, né? Então, a gente tem que, Exatamente. às vezes, né, assim, a gente recebe a orientação do profissional, mas a gente tem que raciocinar um pouco também, né? Nossa espécie é uma espécie animal como qualquer outra, a diferença é que a gente sabe fazer conta de matemática, né? E aí, Então, talvez, nutricionalmente, isso seja um problema, né? Porque a gente fica tentando calcular o que é incalculável, uma vez que o nosso corpo, ele não é uma máquina de calcular. Ele, às vezes, ele responde de um jeito, às vezes de outro. E a gente fica lá
tentando fazer cálculo matemático. Gente, desapega. Exato, é isso que eu falo. Todo mundo agora quer andar com uma listinha de calorias para saber quantas calorias comeu no fim do dia. Isso é meio esquisito, né? Porque, pensa, na natureza nenhum animal faz isso e todos vivem bem, né? Animais que não são alimentados pelo homem, eles não são obesos, né? Eles não têm doenças metabólicas. Aliás, se tem, é raríssimo. Então, é isso, a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Exatamente, a gente foi feito para isso, né? É. Então, Bela, diabetes gestacional é um assunto polêmico, né? Porque quando a pessoa fica diabética, a gente sabe que é pelo excesso de carboidratos, né, na gestação. Mas eu queria começar com você lá no começo. Fala pra gente um pouco, né, da diabetes gestacional. O que é diabetes gestacional? O pessoal aí que não sabe o que significa. Exato. Então vamos lá. Diabetes. Diabetes é uma doença. Ela tem. Existem vários tipos de diabetes, mas tem dois tipos mais comuns: diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Muita gente acha que diabetes é ter excesso de açúcar no sangue. Excesso de açúcar no sangue é sintoma, não é a doença em si. É igual você ter, por exemplo, nariz entupido e garganta inflamada e você chamar isso de gripe. Isso é sintoma. A gripe é a infecção das vias aéreas. Então, existe essa diferença. Então, o diabetes, todos os diabetes, eles se caracterizam por excesso de açúcar no sangue. E aí a gente tem o tipo 1, que é aquele excesso de açúcar no sangue por uma deficiência na produção de insulina lá pelo pâncreas, e tem o tipo 2, que o pâncreas produz insulina, mas as células são resistentes. Explicando. A gente tem açúcar que vai para a corrente sanguínea. Precisamos tirar o açúcar da corrente sanguínea. Estou me falando para tirar Bela, o o fone pessoal aqui. pedindo para tirar o fone. Não está dando para escutar. Melhorou, gente? Fala aí, Bela. Agora eu estou te ouvindo de novo. Tá melhor o áudio? Vamos ver. Tá melhor aí, gente? Bom, Fala, Bela. estou falando aqui para ver se melhorou o áudio, tá? Então olha só, o Para mim, diabetes... melhorou. Ótimo. Então, o diabetes tipo 1, né, é aquele onde você tem o açúcar na corrente sanguínea, ele tá lá e precisa sair. Só que para ele sair da corrente sanguínea, a gente precisa da insulina, que é o hormônio que tem o comando, ele tem o papel de comandar para que o corpo tire glicose da corrente sanguínea. Quando você não tem uma produção de insulina, você tem um diabetes tipo 1. Não vamos falar dele porque não é o foco agora. O diabetes tipo 2 é que você produz insulina, mas as células do teu corpo, elas já não respondem mais. Né? Então, tá lá o açúcar, tá lá a insulina, sinalizando para a célula capturar a glicose, mas a célula não escuta, ela tá surda. O que acontece? Na gestação, vamos falar de pessoas saudáveis, vamos falar do ser humano aí que a gente, né, que você falou, introduziu evolutivamente. Durante a gestação, a mulher, os hormônios do corpo da mulher, eles vão mudar. Então, a gente tem um hormônio que chama progesterona, progestação. Ele prepara o corpo da mulher para a gestação, certo? Então, a progesterona, quando a mulher engravida, você aumenta a produção de progesterona. E o que ela faz? Ela faz com que essas células que deveriam capturar a glicose da corrente sanguínea do corpo da mulher para transformar em energia, elas fiquem mais resistentes à insulina. Então, a insulina sinaliza, né? E a célula, tipo, não escuta. Por que isso? Porque quando a gente tem essa resistência à insulina, a gente vai pegar esse açúcar, que seria queimado em forma de energia pelo corpo da mulher, e a gente vai armazenar ele. Porque quando a gente não consegue usar ele como forma de energia, a gente armazena. E por que o corpo da mulher, durante a gravidez, faz isso? Porque ela precisa ter estoque de energia para quando ela passar pelo parto, né? Ela vai ter perda sanguínea, depois ela vai passar por um período de puerpério, onde naturalmente ela não vai estar apta a caçar.
ela não vai ter como caminhar para buscar alimentos, né, em árvores, em coisas assim. Então, ela vai ficar de repouso por um tempo. E nesse tempo, além dela estar fazendo repouso, ela vai estar amamentando, porque ela precisa dar alimento para aquela cria, certo? Então, o corpo da mulher, ele aumenta naturalmente a resistência à insulina das células para que ela faça um estoque de energia. Aí, você percebe na mulher que está grávida. A partir do segundo trimestre de gestação, esse processo começa a ser mais visível, né? E aí você percebe no corpo da mulher, você percebe que ela começa a crescer a barriguinha, mas ela começa a aumentar ali aquela gordura que fica acumulada no quadril, né? Vai ficando com as cadeiras largas, a mulher vai ficando com as cadeiras largas. Você é Até o mãe. rosto mesmo, né? O rosto fica mais gordinho, ela fica toda mais redondinha, né? Acumula mais gordura de uma forma geral, né? Exato. Você é mãe, eu também sou, né? Você é mãe de dois, você é É. mãe de dois ou de três? Três. 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 Eu sou mãe de dois. A gente sabe que depois das gestações, a gente começa a ter gordura em lugares que não tinha antes, né? Eu Sim, comecei a ter exato. uma gordura aqui nessa região das costas que eu não tinha antes. Eu comecei a ter gorduras localizadas em lugares que eu não tinha antes. Por quê? Por causa desse processo de aumento da resistência à insulina. O que Sim. acontece hoje em dia é que a gente não passa mais pelos períodos de privação de alimento que a gente passava ao longo da evolução, né? A mulher não passa Exatamente. por isso. E aí a gente está naquela crença de que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, mas a grávida é de 2 em 2. Pensa bem, né? Que obrigação é isso, Pensa bem, né? a mulher grávida É, que trabalha ter que comer de 2 em 2 horas. Como é que você faz? é. Ô, Bela, e só vou fazer uma observação. Essa resistência insulínica natural que acontece na grávida, isso aí é uma perfeição da natureza, justamente para armazenar gordura para ela depois, num período de privação, poder utilizar. Só que a gente, na nossa alimentação civilizada, entre aspas, né, atual, é totalmente o contrário do que era a alimentação da mulher na natureza. É o contrário, É, né? Porque a mulher na natureza comia um pinguinho de carboidrato, não era essa abundância de farinha, de açúcar, de biscoito, de bolo que a gente tem hoje, ex- né? Então, aí piora muito mais a situação. exato, porque assim, olha só, o que que aumenta o risco do diabetes, né? O que que é o diabetes? O diabetes é aquela resistência à insulina que vai aumentando, aumentando. E diabetes é a nomenclatura que a gente deu. Então, eu tenho resistência à insulina, resistência à insulina. Aí, a medicina, né, demarcou que a partir desse ponto eu chamo de diabetes. Então, a gente tem Uhum. dois pontos de corte. Resistência à insulina, aí tem um ponto que eu chamo de pré-diabetes e tem um ponto que eu chamo de diabetes. Mas é a mesma coisa, né? É, Em, ter- é, em termos exatamente. fisiológicos, é a mesma coisa. Não muda. Resistência à insulina é uma coisa que acontece por diversos fatores. Um dos fatores que a gente falou é a gestação, o aumento da progesterona, que aumenta a resistência à insulina. O uso de medicamentos podem aumentar a resistência à insulina. Infecções podem aumentar a resistência à insulina. Alimentação, obesidade. Então, existe uma série de fatores que contribuem para o aumento da resistência à insulina. A nossa sociedade moderna, a gente é bombardeado por todos os fatores. Todos. Excesso de alimento, excesso de peso, estresse, falta de sono. Então, tudo isso contribui para aumentar a resistência à insulina. E eu ainda tenho o hormônio da gravidez. Carisma, né? Sedentarismo, exatamente. Né? Dormir mal. Então, você já tem a maioria das mulheres, hoje em dia, né? Eu estou falando isso pelas estatísticas de sobrepeso e de obesidade na nossa sociedade. A partir de uma certa idade, a maioria das pessoas elas já estão com sobrepeso. Elas já estão com gordura visceral. Tudo isso é fator de risco para o Sim. diabetes. E elas já engravidam desse jeito. Então, a gente tem um número crescente de diabetes.
gestacional. Sim. E aí, a mulher grávida, ela desenvolve o diabetes gestacional e ela continua com a orientação de que ela tem que comer o dia todo, né? Por quê? Ex- Porque é perigoso você ficar sem comer, porque o seu feto vai entrar em inanição, isso é um perigo. Ou seja, ela está recebendo uma orientação que é o contrário do que ela deveria estar fazendo. Porque quanto mais ela comer, quando eu falo comer, é o hábito ocidental da gente comer lanchinho, né? E não tem Uhum. lanchinho, ninguém come de 2 em 2 horas ovo cozido, bife, não tem jeito, né? Quando a pessoa come toda hora, é lanchinho, é biscoitinho, barrinha, não sei o que lá, né, Bela? É, exatamente. A mulher que trabalha, a mulher moderna, a mulher trabalha, às vezes ela já é mãe de outros filhos, né? Ela tem Sim, as do lar, ela tem tudo acumulado. Ela vai ficar fazendo comidinhas a cada 2 horas? Tem nem pois como, é, né? não Para tem. ela ter alimentos, né? Para ela ter comida acessível a cada 2 horas, eu juro, Denise, é a orientação que as pessoas recebem dos obstetras. Ai, para não ter Sim, enjoo, come de 2 em 2 horas, né? exatamente. É. Come de. Sendo que a gente pensa, uma pessoa com enjoo, o que ela quer? A última coisa que ela quer fazer é comer. Então, aquilo ali talvez seja um sinal do seu corpo para você não comer, porque você está enjoado. Você vai empurrar para o seu estômago um alimento, sendo que você está com a sensação de náusea, né? E a gente sabe disso, porque de manhã a gente não aguenta nem beber água, não é isso? Às vezes. Às vezes nem o E cheiro do aí, mar. e aí exato. Então, exatamente. E aí você é obrigado a comer biscoito, comer todinho, não sei o quê, suquinho, entendeu? É meio esquisito isso, né, Bela? Não, além de esquisito, né? Ele vai contra tudo, porque olha só, se você tem, quando uma mulher ela engravida abaixo do peso, né? A gente precisaria se preocupar, mas não é o que acontece na grande maioria dos casos. Geralmente. Na grande maioria dos casos, as mulheres engravidam acima do peso, então ela já tem reserva. Aí você fica Sim, comendo de 2 em 2 horas, olha só. Toda vez que a gente faz uma refeição que tem carboidrato, o nosso corpo leva de 2 a 3 horas para normalizar o pico de glicose que acontece na nossa corrente sanguínea. Isso para pessoas exato. saudáveis, para quem não tem resistência à insulina. Para quem tem resistência à insulina, e grávida tem resistência à insulina naturalmente, mesmo falando em pessoas Naturalmente. saudáveis, esse pico de glicose ele pode levar mais do que 3 horas. Ele pode levar 4, 5, 6, 8. Tem gente que dorme, né? Você não faz um exame de glicose em jejum, você passa 8 horas Sim, dormindo, faz jejum de 12 horas e a glicose ainda está lá nas alturas. ainda- exatamente. Então, você está com pico de glicose na corrente sanguínea por 12 horas, por 8 horas, né? E aí, o que está acontecendo quando você tem esse pico de glicose na corrente sanguínea por tanto tempo? Você está fazendo tudo aquilo que o diabetes causa, que é pressão arterial elevada, que é inflamação das veias e artérias, que é aumentar o Uhum. risco cardiovascular, piorar a circulação sanguínea, né? Uma série de. Você força os rins, né? Então você tem uma série de. E isso, Pode falar. e isso, você está fazendo tudo isso num estado fisiológico que já é sobrecarregado, né? Você já está ali gestando uma criança e você já está trabalhando o tempo todo, né, naquela gestação e trabalhando para ficar doente. Ou seja, quando você falou, a mulher, a gente acorda, a mulher que está com diabetes gestacional, ela acorda com a glicemia elevada já, ou seja, ela está tendo uma sobrecarga ali, né? E ela é orientada a logo que ela acorda, ela tem que comer. Ai, mas eu tô enjoada, eu não aguento comer. Come, você tem que comer, porque senão seu enjoo piora. Ou seja, é bizarro isso, né? E, Não tem e come sentido nenhum isso. e
come farinha, Exatamente. não é come, Tem que comer come coisa carboidrato de saudável. manhã Come para dar energia. É, exatamente. Tá aí, E Denise? assim, a gente não vê quase, Bela, o seu vídeo está travando. Ah, não, agora deu. A gente não vê, assim, com raríssimas exceções. Eu que conheço muito nutricionista, eu não posso falar que é a maioria, porque eu conheço muito nutricionista a favor do que a gente vai falar, né, agora. Mas a grande maioria dos profissionais orienta a grávida a acordar e comer um café da manhã com pão integral, geleia, fruta, suco de laranja. E isso está só trabalhando ao contrário do que ela precisa, né? Não é isso, Sim, Bela? sim. E manda entupir a grávida ó, de fibra, desculpa, né? Fibra, pão integral, os integrais, né? E você já tá, a grávida, ela já tá num processo que a gravidez também, ela muda todo o trânsito intestinal. E aí você já tem um intestino que já está tendendo a estar mais preso. E você entope essa grávida de fibra, que vai fazer com que Fibra. as fezes fiquem ainda mais ressecadas. Gente, isso é um crime com a grávida. A bichinha, além de estar lá grávida, com aquela barriga já, né, ocupando, com o bebê ocupando todo o espaço dentro da barriga dela, ela ainda vai ter lá um Sim. monte de fezes travada dentro do intestino, tá? É. O pessoal, eles têm, assim, tem essa cultura da fibra, né? Eu até vi um vídeo de um médico australiano muito legal, o Dr. Paul Mason, que ele fala, é como se a gente colocasse mais carro numa rodovia que já está com o trânsito agarrado, né? O trânsito já está parado, você põe mais carro, ou seja, não vai andar para frente, Não vai, não é exatamente. isso? Vai travar mais ainda. E você já tem todo um processo, né, de travar mesmo o intestino. Aí, além de É, tudo, você provoca ali os problemas do intestino travado, que pode levar até a hemorroida, que é comum, hemorroida na sim, é gravidez. comum. Sim, verdade. Ô, Bela, eu queria te fazer uma pergunta. É, essa questão de comer tudo com moderação, que é o que o pessoal fala, grávida tem que comer tudo com moderação. Esse negócio de moderação, eu tenho, assim, até alergia disso, eu arrepio quando eu escuto essa palavra, sabe? Porque a moderação inclui coisa que faz mal, né? Se a gente pensar assim, eu preciso comer tudo com moderação, o tudo inclui doce, inclui fritura com óleo de soja, né? Inclui comida né, de rua, né? Fast food, isso é tudo. Então quer dizer que ela tem que comer isso tudo com moderação? Ou é melhor ela não chegar perto dessas coisas? Fala, o que você acha? Pois é, Denise, esse discurso do tudo com moderação, ele tá na moda e ele tem conquistado muitas pessoas, muitos adeptos, né? E assim, Sim, ele soa muito bonito, mas se você parar para avaliar, é exatamente isso. Você chega para uma pessoa, por exemplo, que tem compulsão alimentar e fala para ela coma de tudo com moderação, senão vai piorar a sua compulsão. Você está pegando um alcoólatra, botando ele na frente de um bar e falando beba um pouquinho de cada coisa. Não cada coisa, isso funciona. mesmo. Sabe? Não funciona assim, não funciona. Mas vamos falar da gestação, né? Na gestação, a gente precisa entender que o teu corpo, ele está sendo, o corpo da mulher, ele está sendo requisitado ao máximo. Ele está, imagina o tanto de tecido que essa mulher, ela tem que suprir, porque essa criança, um, ela é uma célula, né? É um ser unicelular que vai sair dali de dentro um bebê, com todos os Sim, órgãos, com tudo formado. É muito tecido que ela vai ter que formar. Então, para formar tecido, para formar estrutura, o nosso corpo precisa de matéria-prima. E qual é a matéria-prima do corpo para fazer a estrutura? Nosso corpo usa como estrutura gordura, proteína, vitaminas, minerais e água. Água é mineral, mas eu tenho que botar ela né, numa coisa diferente, separa. porque ela é muito, é o mineral que a gente mais tem no corpo. Então a gente precisa de tijolinho para construir esse Uhum. corpinho que está começando a surgir ali dentro da mulher. Qual é o tijolinho? Gordura,
proteína, vitaminas e minerais. E a água, né? Só que aí o médico fala, tem que botar carboidrato. Para quê? Para que botar carboidrato? Qual é, qual é a estrutura do corpo do bebê, ou da mãe, ou de qualquer ser humano que usa carboidrato como tijolinho? Nenhuma. 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 Verdade. Ô, Bela, e aí a gente volta lá no ancestral. 100 mil, 50 mil anos atrás. Não precisa nem tanto, 300 milhões, não, né? O que que a mulher comia grávida? A grávida lá no meio do mato, o que que ela comia? Ela Né? A comia o que base da alimentação humana, ela comia o que tinha. Mas, por exemplo, quando ela conseguia caçar um bicho, ela comia aquele bicho. Aquele bicho é carboidrato? Não, ele é basicamente proteína e gordura. exato. É isso. E Quando como que ela conseguia passar 9 meses comendo bicho? E o neném nascia. Porque bicho tem tudo que a gente precisa, né? Exatamente. Aí que você chegou no ponto certinho. Exato. Porque, como que, né? A gente nunca precisou de farinha na natureza. A nossa fisiologia não precisa de farinha, de açúcar, de óleo de soja, né? Ó, alguém colocou aqui, potencializando a saúde, colocou no chat. O cérebro, se você não comer carboidrato, vai perder a memória, né? Exatamente. E Uma falam piada. É o que formação, falam pra gente. formação do cérebro. O É. cérebro precisa de energia e o cérebro só usa açúcar como fonte de energia. Aí é que está o grande problema. O açúcar, o nosso cérebro, ele realmente não tem a capacidade de receber como fonte de energia a gordura inteira, como as nossas células do corpo recebem. Mas a gente faz, o nosso fígado faz um processo, né, de quebra dessa gordura e transforma ela numa gordurinha pequenininha, que é o corpo cetônico, que é como se fosse assim, um manjar para o cérebro. O cérebro, ele Melhor combustível. é como se eu estivesse colocando palha naquela fogueira do cérebro, né? Transformando em energia, que é o açúcar. Eu estou colocando palha, que é aquela energia que acaba rápido, que faz fumaça, que deixa sujeira, que deixa mau cheiro, né? E aí, de repente, eu paro de colocar palha e coloco lenha. E aí você tem uma energia que é constante, que não tem picos altos e baixos, que não faz Sim. fumaça, que não deixa mau cheiro. Então, isso é a gordura para o cérebro. O cérebro gosta de gordura, não de carboidrato. O Bela, e tem uma questão também, duas questões. Primeiro, as pessoas confundem glicose com comer açúcar. A célula da gente usa glicose, mas essa glicose ela é fabricada pela gente mesmo, no fígado, na gliconeogênese. Nosso fígado constrói, ele fabrica aquilo que o cérebro precisa, porque em caso de um período sem achar alimento, o seu fígado está ali produzindo, né? E a segunda questão é que se você nunca na sua vida comer açúcar, você vai ter a glicose do mesmo jeito. Vai ter, Né? só que Então, a pessoa confunde, não em excesso, a quantidade exata, né? A pessoa confunde a sua célula utilizar glicose, que utiliza mesmo, a gente sabe que sim, com a necessidade de comer açúcar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Exatamente. Comer açúcar, a gente pode até comer. E o nosso corpo sabe lidar com uma certa quantidade de açúcar. Ele foi feito para lidar, porque a gente evoluiu comendo frutas eventualmente, né? Sim, sim. Quando a gente faz disso a base da alimentação, isso se torna tóxico para o corpo. Excesso de açúcar é tóxico. Olha só, isso que você falou é bem interessante, Denise. O nosso corpo ele é capaz de produzir a quantidade de açúcar que o corpo precisa, que o cérebro precisa e outros órgãos também precisam, até em dobro. A gente consegue produzir até em dobro, né? Mas a gente nunca, o nosso fígado nunca vai fazer um pico de glicose na corrente sanguínea, num nível tóxico. Ele Exato. sempre vai deixar os níveis dentro daquele valor que é saudável. Nunca pico. Quando você come carboidrato, e aí
não importa se ele é integral, se ele tem índice glicêmico, sei lá do que, se ele é... Não importa. Quando você come carboidrato, você tem uma absorção que é rápida de carboidrato, de glicose, ou seja, glicose vai direto para a corrente sanguínea, ela não passa por processos para chegar na corrente sanguínea, ela vai direto, né? E aí você tem um pico e teu corpo tem que lidar com isso. E isso é incêndio para o teu corpo, é sinal de alerta, é emergência. Então, ao invés de você estar deixando o teu corpo fazer as coisas naturalmente, você está botando ele em sinal de alerta o tempo todo. Você está provocando inflamação, você está provocando reações. Às vezes o fígado para de fazer coisas que ele precisa fazer, como, por exemplo, transformar, né, metabólitos, transformar ácido úrico em ureia. Ele para esses outros processos para fazer a transformação da glicose em triglicerídeo para armazenar. Olha só que doido. Sim, pois é. E você pensa uma situação dessa de emergência o tempo todo numa mulher grávida, né? Que é a questão aqui da live. Então, pensa, a mulher, como você falou, ela está em sobrecarga de trabalho fisiológico o tempo todo. E ela ainda fica bombeando um tóxico, né? Naquele contexto. E aí, olha só o que acontece, Denise. Quando a mulher ela tá com não necessariamente o diabetes gestacional, porque lembra que o diabetes ele é quando a gente ultrapassa um nível, mas antes desse nível, se eu já estou ali pertinho, eu já tenho tudo do diabetes. Eu só não chamo de diabetes ainda, tá? Mas eu já tenho todos os malefícios do diabetes. Eu só não chamei de diabetes ainda. Então, você imagina uma mulher que já está com essa resistência à insulina extremamente elevada, porque ela tem, né, ela já engravidou com um pouco de resistência à insulina, com obesidade, ela já tem toda uma questão prévia, né? Aí ela está ali grávida, ela está gerando uma vida. O que está acontecendo? Ela tem uma placenta, essa placenta ela faz trocas com essa mulher, mas ela está aumentando a inflamação, então você está passando isso para o feto. Ela está aumentando a pressão arterial, você está ali forçando a placenta, você está piorando a qualidade dessas trocas que a mãe faz com o feto, né? E você está passando para essa criança como é que fala? Um nutriente que não é de qualidade. Porque nutriente de qualidade é aquele que o feto vai usar para fazer a estrutura, que é isso que ele precisa. Você está passando para ele um nutriente que não é de qualidade. O que isso pode acarretar na criança, né? Primeiro, durante a gestação, o que o diabetes gestacional ou pré-diabetes gestacional pode causar? Ele pode causar aumento do líquido amniótico, da concentração de líquido amniótico, que pode ser um risco. Ele pode causar o aumento da pressão arterial da mãe, que pode levar lá no final da gravidez a eclâmpsia e pré-eclâmpsia, que, inclusive, das maiores causas de morte, né, perinatal da criança, eclâmpsia e pré-eclâmpsia, e de morte das mães também. Então, isso é muito grave, muito grave. Fora isso, resistência à insulina é aquele caminho que ele é praticamente de mão única. Então, uma vez que você está desenvolvendo resistência à insulina, você, mulher, mãe, que está desenvolvendo resistência à insulina, você tem vários fatores contribuindo para isso. Quando esses fatores eles desaparecerem, você vai ficar com uma resistência à insulina que pode ser um diabetes que você desenvolveu na gestação. Então, o risco de da mulher se manter diabética após a gestação é alto, né? Exatamente, Bela. A gente ouve muito caso de mulheres que nunca tiveram diabetes, tiveram na gestação, que é uma fase propícia, né? E depois que o bebê nasceu, ela amamentou e tudo, ela não conseguiu se livrar dele, do diabetes. Por isso, porque resistência à insulina é um caminho de mão única. Igual você estar no meio de um congestionamento, você vai andando, 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 não tem como você voltar para trás. Você só vai para frente, para frente, frente, para frente. O que você pode fazer é parar, você estaciona. Mas sair para trás não tem como.
né? Isso não acontece com a resistência à insulina. Então, você vai desenvolvendo, quando você chega no diabetes gestacional, depois da gestação, essa hiperprodução de progesterona, ela vai normalizar. E a progesterona aumenta a resistência à insulina. Mas a tua célula, ela já criou uma resistência à insulina. Por isso que a chance dessa mulher continuar diabética ou desenvolver um diabetes logo na sequência é muito alta. Principalmente se ela continua seguindo as diretrizes alimentares, que é comer de 3 em 3 horas com base em carboidrato, em açúcar. E não interessa se o carboidrato é integral, né? A gente tem que falar muito disso, porque todo mundo acha que a palavra integral significa saudável. Não, de jeito nenhum, né? Pão integral faz tanto mal quanto pão branco. E às vezes até mais, porque eu fiz uma live com a doutora Ana Marta, gastro, né? E ela disse que os grãos integrais, eles causam um estrago muito maior para a gente do que o pão branco. Exato. E você falando disso, dessa alimentação de 3 horas, eu li um estudo que a gente agora está falando do que vai causar no feto, né? Porque na mãe a gente já sabe que é um estrago, né? Mas no feto, no primeiro trimestre, eles fizeram um estudo na Universidade de Stanford. Eles avaliaram 19 mil partos, nascimentos, gestações, né? E eles concluíram que no primeiro trimestre a ingestão de carboidrato refinado não é só de açúcar, porque a gente sabe, né, que a maisena, o polvilho, a tapioca, a farinha de trigo, tudo isso eleva a glicemia, vira açúcar, né? A ingestão excessiva desses alimentos no primeiro trimestre aumenta em muitos por cento, não sei quantos o dado agora, de doença cardíaca fetal. Ou seja, o coração do feto, ele está sendo formado ali no momento que você nem sabe que está grávida ainda, às vezes, né? Você descobre a gravidez, às vezes o seu fetinho já está lá formadinho, já está com muita coisa funcionando, né? E nessa fase, a mulher comer açúcar, comer doce, comer pão, biscoito, aumenta a chance de doença cardíaca no feto. Olha que responsabilidade é uma pessoa mandar uma grávida comer pão de manhã, torrada, aveia, né? É uma falta de responsabilidade. Exato, porque olha só, o diabetes gestacional ou pré-diabetes gestacional, a resistência à insulina na gestação e todos esses efeitos pode causar no feto má formação macro, né? Formação, por exemplo, do coração maior do que o normal, o fígado do feto maior do que o normal, o cérebro do feto maior do que o normal e o feto. Então, quando nasce aqueles bebês acima de 4 quilos, 4,5 quilos, ele fica internado em observação, porque se tem um grande risco dessa criança já ter nascido com diabetes, com resistência à insulina, né? Exatamente. Na hora do parto, na hora na hora do nascimento do bebê, essa mulher que teve diabetes gestacional, que está com diabetes ali na hora do parto, o bebê ele pode nascer e ter hiperglicemia, que vai causar um problema para ele. E aí ele pode ter pressão alta, ele pode ter diversos problemas ali de circulação, né? Por causa dessa hiperglicemia. Ele pode ter hipoglicemia, e hipoglicemia pode causar danos cerebrais nessa criança na hora do nascimento, né? Ela aumenta a permeabilidade intestinal dessa criança. Então, ela já nasce com o intestino permeável, já nasce propensa a ter alergias alimentares, a ter autismo, a ter crises epilépticas. Então, você aumenta a chance de uma criança autista, você aumenta a chance, na hora da formação desse bebê, você aumenta as chances da macrosomia, que são aquelas doenças de mais cromossomos. Então, por exemplo, síndrome de Down. Você aumenta as chances por causa desse diabetes, por causa dessa resistência à insulina acima do normal. Sim. Então, sim, olha o tanto de problema que você pode causar isso ali para o bebê, na hora do nascimento. Só que depois não para por aí, porque
essa criança, ela tem risco de obesidade 50% maior. Ela tem risco de desenvolver diabetes na infância maior. Ela Sim, tem risco de ter TDAH, transtorno de... exato. Eu ia falar de TDAH. Hoje em dia, a gente vê essa quantidade de crianças com TDAH, com diagnóstico, né? Tudo tem a ver com a alimentação, não só da criança, mas da mãe na gestação, né? Exato. Tudo tem a ver, né? E aí a gente vai para aqueles pequenos detalhes, assim, que nem se tem tanto estudo em cima disso, mas que a gente já sabe que piora a situação. Por exemplo, açúcar em excesso, né? Resistência à insulina causa inflamação. Um corpo inflamado, você piora a tua microbiota. E a gente É, sabe que na hora do nascimento, olha, Denise, olha que coisa mais maravilhosa. Olha como o corpo humano é maravilhoso. A mulher, natureza. nas últimas semanas de gestação, quando o bebê está para nascer, a microbiota do intestino da mãe muda. Ela se torna uma microbiota de um bebê. Olha que lindo isso. Olha só, A coisa maravilhosa microbiota isso. da vagina da mãe muda. Ela se torna uma microbiota cheia de lactobacilos, que são aquelas bactérias que a gente precisa ter no intestino para digerir e absorver leite. Olha que coisa linda. Pensa, Quando coisa esse bebê linda. nasce de parto normal, ele passa pela vagina e passa muito perto do ânus da mulher. E ele recebe essa carga de bactérias que foi preparada pelo corpo para ele. Então a mulher Isso é muito maravilhoso. né? Chega arrepia, assim, ó, chega arrepia. A mulher, Lindo demais isso. o corpo dela preparou toda essa colônia de bactérias para dar de presente para a criança na hora do nascimento. Aí, o Sim, diabetes gestacional e a eclâmpsia faz o quê? Aumenta a taxa de nascimento via cesárea. cesárea, exato. Anula o processo todo. Anula o processo todo, Cancela tudo, é. Pois é. né? E aí, se aumenta todos os riscos dessa criança, porque ela não recebeu essa primeira colonização do intestino dela, não foi adequada. Não foi essa que foi Exato. preparada para ela pela natureza. O que que ela vai receber? Ela vai receber, primeiro, ela vai nascer no ambiente altamente esterilizado, que é uma sala de cirurgia, Longe, longe da colonização toda dessas bactérias aí, né? Que ela teria recebido. né? E qual é o primeiro contato com bactérias que essa criança vai ter? É da pele da mãe, que não é uma colônia adequada, é da pele do Aham. médico, é do banho que ela vai tomar, que vão dar, né? É, Então, é toda uma colonização errada. E aí você aumenta o exatamente. de todas essas doenças que a gente está falando que tem ligação com o intestino. Então, TDAH tem ligação com a saúde intestinal, autismo totalmente Diz. ligado à saúde intestinal, né? Alergias, problemas, doenças autoimunes estão totalmente ligadas ao intestino, à saúde intestinal. Então, você aumenta o Sim, risco da criança ter todos esses problemas na vida dela, ao longo da vida toda. exatamente, Bela. Nossa, isso aí. E é uma informação tão preciosa isso, e as grávidas não têm essa informação. Ninguém explica isso para elas, né? Então, muitas vezes, a gente está falando de diabetes, mas você falou aí da importância do parto normal nessa questão. Muita grávida fica grávida no primeiro, segundo mês, ela já fala assim, eu quero cesárea. Não é? A gente está cansado de ver isso. Tá. Mal sabe ela do prejuízo que aquilo causa, né? É lógico, eu não estou falando que cesárea é uma coisa inútil, muito pelo contrário. Muitas mulheres aí, a gente sabe que a cesárea salva a vida da mulher e do feto. Uhum. Mas isso aí seria 5% dos partos, e não 90%, igual a gente vê, não é? Exatamente. E a gente já tem, né, todo um serviço médico que te incentiva a fazer cesárea. Porque os médicos querem aquela coisa que é mais rápida e que custa. Porque cesárea custa muito mais É, caro. Ganham muito mais por é. isso, E é né? rápido, hora marcada, dia marcado, no meio da manhã e não no meio da noite, né? É, porque criança adora nascer no meio da noite, né? Pois é. Então,
Mas olha, Aí querida, tem toda essa questão. eu vou falar uma coisa aqui. Eu sei que tem muita mulher que acha que é hippie, né? Querer ter o parto normal, querer ter acompanhamento de uma doula. Ah, isso é muito hippie. Gente, vocês podem ter acompanhamento de uma doula, mesmo no hospital, com toda a segurança que um hospital e um médico preparado tem para te oferecer. E Sim. muitas doulas, elas têm um procedimento que eu acho genial, que é tão simples, que quando a mulher, ela por algum motivo não consegue ter o parto normal, né? No momento do Uhum. nascimento, elas colocam uma gaze na vagina da mãe. E na hora que o bebê nasce, elas tiram essa gaze e passam no rosto e simula a passagem pela vagina. Olha Olha que só. simples. Não custa Não, nem um e por que real. que ninguém faz isso? Por Por que 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 que, ninguém faz isso? né? Porque que É, se você tentar fazer isso, você vai ser taxada de louca, é. Você está contaminando o bebê, mas como assim? Ele ia passar por ali mesmo, né? É tão né? simples, não custa real, Denise. E você diminui todos esses problemas causados pelo parto cesariano, que muitas vezes é necessário, ele salva Sim, vidas. Num caso, por exemplo, de sim, pré-eclâmpsia, você tem que fazer uma cesariana imediatamente, porque você está botando em risco a vida da sim. criança e a vida da mãe. Os dois E podem. muito mais. E às vezes, nesses casos de mulheres muito obesas, ou então que tem o histórico de hipertensão e tudo, às vezes o parto é até antecipado, né, Bela? Para não Porque, chegar aos 9 meses. porque você pode causar morte do feto ali dentro da barriga, por causa da pressão Sim, alta, né? Outra coisa que é. eu não falei, né, Denise, que eu me esqueci aqui, mas tô lembrando agora. Um dos problemas que pode ser causado na hora, né, da hipertensão é justamente você diminui a chance. Outra, resistência à insulina em excesso diminui a chance da mulher ter contração. Diminui a ação da ocitocina, que é o Exato. hormônio da contração. Uhum. Entendeu? Então, Exatamente. É. esse tipo de alimentação, ainda por cima, ele piora as chances de um parto normal acontecer. O parto, exatamente. O excesso de carboidrato na gestação dificulta o trabalho de parto. Isso aí, graças a Deus, isso pelo menos tem muito médico obstetra que já fala, né? Uhum. Por causa de prostaglandina e uma série de questões, né? E então, Bela, partindo disso, eu queria te perguntar, a pergunta mais importante da live, como que deve ser a alimentação de uma grávida? Já Nossa, que, por exemplo, eu tô grávida, Bela, eu cheguei no seu consultório. Bela, me falaram que eu tenho que comer 70% da minha dieta de pães integrais, de arroz, de batata, porque eu preciso de energia. O que que você me sugere fazer? essa é a alimentação mais difícil de todas, Denise. Alimentação da grávida, comida de verdade. Simples assim. Mas o Pois que é. é verdade, né? O Então, que que é comer de verdade? 70% de pães, quando a gente elimina da alimentação, seja da grávida, seja da mulher que está se preparando para engravidar, quando a gente elimina dessa alimentação todos os farináceos, então pães, massas, biscoitos, aqueles salgadinhos, quando a gente tira todos esses farináceos dessa alimentação, tira os óleos vegetais que são altamente inflamatórios, soja, milho, canola, girassol, palma e milho, né? São altamente inflamatórios. Quando a gente tira esses alimentos, você já tirou boa parte daquilo que realmente você já tirou o lixo maior. É como se você estivesse Açúcar. limpando o açúcar, né? O açúcar adicionado, os farináceos, etc. Sim. Aí, o que que fica, né, para essa mulher comer? Todos os vegetais, as frutas, todas as carnes, todo tipo de ovos e lácteos com moderação, se ela não tiver nenhum problema. Aí você vai avaliar cada caso. É uma mulher que está saudável? É uma mulher que não tem nenhum traço de resistência à insulina?
É uma mulher que está no peso ideal. Então, se ela está com toda a saúde dela em dia, ela é uma mulher que pode comer raízes, ela pode comer batata, ela pode comer mandioca, como acompanhamento. Qual vai ser a base do Sim, prato dela? Vamos imaginar aqui que isso aqui é um prato, tá? Você divide ele em quatro. Um quarto desse prato, você coloca de carnes, de ovos. Um quarto desse prato, você coloca de vegetais de baixo amido. Brócolis, couve-flor, abóbora, abobrinha, tomate. Um quarto desse prato, você vai colocar de vegetais ali, saladas, né? Cenoura, essas coisas assim. E um quarto, você pode colocar desse tipo de carboidrato bom, que são as raízes, né? Que são até o arroz branco, ele não é um carboidrato mal inflamatório. Ele é um carboidrato que é ok, desde que você não esteja doente, né? sim. Quando você Aham. fala de uma mulher que já tem resistência à insulina, que já tem pressão alta, que já está acima do peso, tá? E não precisa estar obesa, sobrepeso já é sinal. E às vezes Visto. nem precisa ter sobrepeso. Você tem que olhar para o abdômen, porque existe muito aquela questão do magro por fora e gordo por dentro. É. Sabe o TOF? Exato. Aquela pessoa que é magra de ruim, que come tudo que é porcaria e não engorda, ela está engordando para dentro. É. Ela tem a gordura visceral, que às vezes não aparece do lado de fora, né? Exato. A circunferência abdominal dela às vezes é até ok, mas vai fazer um ultrassom do fígado desse cara pra você ver, né? Faz exames para ver como é que estão as taxas ali do fígado, né? É. Do metabolismo da glicose. Você vê que está tudo lascado. Então, se a pessoa ela tem algum sinal de resistência à insulina, você já muda a composição desse prato. Você aumenta a quantidade de proteína, você aumenta a quantidade de vegetais e você reduz ao mínimo esses carboidratos que estão ali, que são as frutas, que são as raízes, que é um arroz eventual, mas você elimina esses carboidratos que são horrorosos, que são os biscoitos, que é aquilo que o médico manda você andar na bolsa. Biscoitinho É a abissado. padaria inteira, né? Você tira a padaria da vida da pessoa, né? É dela. Tira a padaria e aquela parte do supermercado, dos biscoitos e De dos massa, barrinha, bebidas suco. Bela, adocicadas. suco. É impressionante. A grávida acha que suco de caixinha é saudável. Aliás, todo mundo acha, né? Não sei Todo da mundo. onde tiraram isso. Gente, Mas suco de caixinha tem alguns sucos que tem muito mais açúcar do que Coca-Cola. Isso é verdade. Só você ler o rótulo. Não sou eu que está. estou inventando isso, não. Vai lá no supermercado, leia o rótulo do suco de uva e o rótulo de um refri lá qualquer. É, Muitas vezes suco de uva integral, ele tem muito. Integral não, qualquer suco de uva. Esse néctar também, pior ainda, né? Porque pior tem ainda. adição de açúcar. É. Não, é terrível. Gente, suco, vamos entender uma coisa? Não beba seu alimento, coma, É, beba né? água. Beba água e coma o seu alimento. Não beba o seu alimento. Suco verde, corre, corre, corre. Então, É cilada, Bino. Corre que é fria. Você é, vai, né? A gente pode até conversar depois com a Tânia. Você vai destruir sua tireoide. A Tânia é especialista em sim. tireoide, A gente podia marcar né? uma live nós três, isso é legal. Vai ser ótimo. Então, quando você faz, por exemplo, suco verde, você já acorda dando. Suco verde, normalmente, o que que tem? Tem maçã, tem água de coco, Abacaxi, abacaxi, couve, ou couve, couve ou gengibre, às vezes. gengibre e espinafre. Gente, É, você vai fazer uma fábrica de pedra lá no seu rim, vai ser ótimo. Você vai matar sua tireoide, maravilhoso. E para grávida, então, Jesus, não façam isso. e outra, Bela, esse suco de verde, eles acham que não tem açúcar, mas olha só, vem da água de coco, que tem, o abacaxi é uma fruta doce, e quando você tritura e coa, você tira a fibra e põe só o açúcar do abacaxi ali, né, maçã.
Então, você pega frutas doces e bebe em jejum, olha só, o suco da fruta. Você, Pensa ali. você acabou com o teu processo. Olha, se teu corpo já estava sofrendo a noite inteira para normalizar a tua glicose, para você acordar com a glicose dentro dos padrões, dentro dos parâmetros, você acabou com teu pâncreas. Ele vai chorar, gritar, ele pede socorro, ele bota a É. plaquinha, ó, abana a bandeirinha branca, paz. Ai, é. Eu até arrepio quando eu vejo, né, gente bebendo isso, porque eu, assim, você também, você já ficou grávida, eu também já, a gente lembra daquela sensação de manhã que você não quer nem levantar, porque o enjoo é muito intenso mesmo, e isso é uma defesa da natureza para você não sair catando qualquer coisa e comer, né? Então, e você fica ali em jejum porque você não quer comer. E aí não, você soca suco de abacaxi misturado com não sei o que lá e, nossa, você pensa. Deus me livre. Não, gente, ó, a Manuela tá Como perguntando, fazer suco verde? Não fazer. Ela tá perguntando. Como fazer suco verde? Não faça. faz um caldo verde com a base de couve-flor, ao invés de botar batata, bota couve-flor, cozinha a couve e faz o caldo verde, aí sim, com bastante carne. Carne. Para de fazer suco verde, Manuela. Aí tá falando, dando receita de suco verde. Não, não beba suco verde, Manuela. Não tome, gente, não bebam a sua comida, comam. Come a sua comida, porque inclusive mastigar faz bem para o rosto. Ó, você tá malhando aqui a musculatura, ajuda a não cair. Eu sei bem disso, porque eu tenho 55 e o negócio cai rápido. Então tem que mastigar mesmo. Né? Eu tô com 46 também, ó. Tem que mastigar, senão daqui a pouco tá tudo caindo. Gente, não bebam. Pois Mas é. você tem dente para isso. Exatamente. Isso mesmo, Bela. E então, assim, essa cultura, né, de grávida comer essa quantidade de coisa, quando a gente fala, você quer ver alguém te apedrejar? É você responder, a pessoa fala, grávida pode fazer low carb? Aí você fala, sim, acabou. Aí você vai ser apedrejado por várias pessoas, tanto profissionais de saúde quanto os leigos também, né? Que Sim. tem essa crença popular que grávida precisa comer carboidrato. Não. Quer dizer, quando eu falo carboidrato, é o refinado. É, Não, não é todos. Né? Todos os vegetais têm carboidrato. Mas quando a gente fala carboidrato, de um modo geral, são os refinados. E são os grávida não deve comer nenhum carboidrato refinado. Então, gente, tirem da cabeça de vocês essa falsa ideia, né? Isso que você falou é tão grave, que isso está num filme, né? O filme A Pílula Mágica conta, uma das Nossa, esse histórias contada do filme é a história do Tim Noakes, que foi processado justamente por isso. Uma filme, grávida perguntou a exatamente. ele nas redes sociais se grávida poderia fazer low carb, ele respondeu que sim. Ele tomou um processo de Sim, muitos anos de ele foi processo. processado. Sim. E ele demorou, ele gastou anos para provar que o que ele falou não era errado, Exato. né? Impressionante. Ô, gente, esse filme que a Bela tá falando, A Pílula Mágica, tem no link da minha bio aqui no Instagram, tá? E tem no canal do YouTube também. Então eu vou colocar o link para vocês aí. A Pílula Mágica. E tomem cuidado, porque quando a gente procura agora a Pílula Mágica no YouTube, aparece aquele What the Hell, que é vegano. Eles Ah, trocaram a imagem do negócio. Então, cuidado, eu vou pôr o link certo aqui. Sério. Na minha bio tem o link do Pílula Mágica, tem o link do meu canal do YouTube, nos dois tem lá. Assistam, mandem para todas as grávidas que vocês conhecem, tá? Que ele é excelente. e o Tim Noakes, ele é um dos grandes nomes, Mudou. Bem, sabe? A Jojo, que linda. O Tim linda. Noakes, ele é um dos grandes nomes da low carb, um dos grandes defensores. Sim. Ele tem uma fundação, né? Fundação. Ensina as pessoas, ele ensina profissionais de saúde a trabalharem com low carb. E ele sofreu, Sim, acho que foram mais de 5 anos de processo até ele provar que o que ele falou tinha fundamentos. Então, assim, gente, isso sim. é muito grave, porque Muito. o que ele falou é exatamente aquilo que todo mundo precisava falar para as grávidas. Ô, Bela, sabe o que é engraçado? Se uma grávida fala assim,
Eu posso trocar farinhas doces por comida de verdade? Todo mundo fala que sim. Mas se você fala, eu posso trocar farinha e doce por low carb, todo mundo fala que não. E low carb é o quê? É comida de verdade, é legume, fruta, verdura, carne, ovo, de É, baixo amido e baixo açúcar. exatamente. É assim, né, Denise? Se você pega um prato, né, um prato que você come, tira uma foto, todo mundo fala, nossa, que prato saudável. Mas se você pega esse É, prato, escreve low carb, fala louca, doente, você quer é, matar pessoas. matar a grávida, exatamente, é verdade. Bela, mas é isso mesmo. E assim, as próprias grávidas assustam quando a gente fala que é saudável low carb na gestação. E é saudável. Evita tudo isso que você falou, essa relação toda de doença na mãe e no feto, tudo isso é eliminado, quer dizer, pelo menos muito minimizado com a low carb, né? E você estava falando de peso do bebê ao nascer, é engraçado que a cultura nossa ficou tão, né, esquisita, que a mãe, quando nasce um bebê de 4,8 kg, ela sai contando para todo mundo, como se aquilo fosse uma vantagem enorme. Exato. Muito pelo contrário. O bebê que nasce ali com 2,800, 3 quilos é a faixa ideal de peso do bebê. O bebê de 4, 4,5 já é um bebê maior do que o desejável, Uhum. né? É. Então, esse bebê grandão no nascimento, ele mostra que a mãe comeu errado na gestação toda, E que ele, né? e que ele tem sequelas, que é pior, porque Exatamente. um bebê que nasce muito acima do peso normal, que é ali em torno de 3 quilos, até no máximo 4 quilos, que seria um peso normal, ele está demonstrando sequelas, ele tá fora dos padrões, Doente. tá doente. Exato. Não é motivo para Pois comemorar, é, né? É, exatamente. é triste isso. Então, é, Pode falar que eu vou o que é procurar alguma uma pergunta aqui que alguém fez. Então, e a gente tem, as pessoas elas têm que se informar. Eu falo isso em toda live, gente. Hoje nós somos privilegiados de ter informação na ponta do seu dedo. Você coloca ali no YouTube, tem palestras excelentes, tem aulas de graça. A pessoa só não fica sabendo do que é bom se ela não quiser, né? A gente Exato. tem que selecionar o tipo de informação que você recebe, né? Por quê? Porque a informação ruim está aí para todo mundo e as boas estão também. Então a gente tem que selecionar. É pensar com a cabeça, é o que eu falei no início da live. Como que a sua espécie evoluiu na natureza durante milhões de anos? Comendo carne, tutano, gordura de bicho, frutinha sem muito açúcar, porque as frutinhas, na verdade, elas não têm essa quantidade de açúcar que as frutas do supermercado têm, né? Elas Fruta de mato. foram mudadas geneticamente Pega, com açúcar, né? Para pois ser é, mais. pega uma goiaba da roça, que nasce no mato, e pega uma goiaba do supermercado. Parece que nem é a mesma fruta, Não, e se você pega né? as frutas naturais, silvestres, que não passaram por esse tipo de processo, por exemplo, a cerola, ela é extremamente azeda, pitanga, ela é azedinha. Extremamente azedo. Elas têm, Sim, exatamente. ou então elas são muito doces, como por exemplo a mora. A mora é super doce, mas ela é desse tamanzinho, Exatamente. Ela não é do tamanho do abacaxi. né? Ela é muito doce, mas ela é pequenininha e ela tem uma alta concentração de antioxidantes ali dentro dela. Então você vê que até as nossas frutas, elas estão erradas, elas estão manipuladas para ter mais açúcar, né? Uma coisa que é Para interessante, aumentar o consumo, né? exato, e uma coisa que é interessante a gente observar, né, Denise, que a alimentação low carb, ela não só é saudável, como ela aumenta a chance da mulher engravidar. Então, mulher que está tentando engravidar e não consegue, e começa a fazer low carb, aumenta a chance. E quem não está É, tentando também. Quantas grávidas já estão é aí cuidado, hein, gente? dos seus desafios? Eu tenho, Pois é, é passei verdade. Não, por. é verdade, a gente recebe. A minha página tem muito retorno, sabe, Bela? Tem muita gente que me manda mensagem no direct, assim, contando coisas. Eu acho isso muito legal. Continuem, viu, gente?
As pessoas me contam, Denise, eu estava tentando engravidar há 4 anos, eu comecei a fazer low carb, fiquei grávida, assim, sem nem ficar pensando muito, né? Ou seja, ajusta o seu metabolismo, a low carb te volta para a saúde que você nunca deveria ter perdido comendo essa porcariada que tá aí, né? É. Então E é aí isso. olha só, né? Aquilo que a gente estava falando no começo da live. O nosso corpo ele é tão inteligente que quando você não está saudável, ele não deixa você engravidar. Então você está ali acima do peso, Exatamente. tem essa insulina, com um monte de problema, você não engravida. Tenta, 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 Ou faz então se tem tratamento, muita dificuldade, né? né? Aí você começa a fazer uma low carb, às vezes você nem tá querendo engravida. Acontece demais. Tem um paciente que engravidou assim. Inclusive, é uma das coisas que eu Pois falo, é. cuidado, se não quer, se protege, né? É, Aí porque você facilita. tentou, você conseguiu. Você vai fazer o quê? Vai voltar a comer como antes? Para deixar seu corpo doente de Exato. novo? Então, eu não entendo isso. A pessoa tá ali fazendo low carb há um tempão. Ficou grávida? Ah, não, agora eu tenho que parar. Gente, você tá fazendo o que tá te fazendo bem, o que trouxe saúde de volta. Aí agora você tá grávida, vai começar a comer o que não presta? Não faz Né? sentido nenhum, Bela. Nenhum, mas é exatamente isso que acontece. As pessoas vêm procurar morrendo de medo. Nossa, eu engravidei. Será que eu posso continuar comendo? Igual tá aqui no chat. Posso comer banha de porco? Deve. Posso? Deve, banho é vida. Deve. Posso comer bacon? Deve. É. Só fica atento para os ingredientes, que tem alguns bacons aí que são meio suspeitos, né, Bela? Mas o bacon natural, ele é excelente. É a carne de porco, né? Exato, a carne de porco defumada. Essa, eu tô falando das É, artesanais, né? certo. Dos, da, É, da feira, do açougue, não do supermercado. pois é. Ô, gente, e o jejum, ela falou aqui, ó. Ela tá falando, fiz muito jejum na gravidez. Eu também fiz sem conhecer. Quando eu fiquei grávida, da minha primeira filha, ela já tem 21 anos, vai fazer 21 já. Eu fiz jejum sem ler sobre jejum, não sabia nada de low carb, eu engordei muito, mas eu fazia jejum naturalmente, porque eu tive um enjoo terrível e eu não conseguia comer, e não adiantava alguém falar para eu comer, porque eu não comia. Então eu fazia jejum de 16 horas, pulava café da manhã, naturalmente. É claro que grávida não pode fazer jejum de 24, 48, igual o pessoal faz, né, Bela? Sim. Mas um jejum natural, é o que eu falo, espera a fome chegar. Todo mundo espera a fome chegar. Corpo da gente fala, né? A gente precisa fazer as pazes É, com nossos sinais, porque o corpo fala. exato, Você tá com fome, come. Se aquilo te deu enjoo, exato. para de Para comer, de comer. sabe? É. Se teu corpo tá falando, Enjoo é um mecanismo de defesa, né? O exato. sinal da náusea é um mecanismo de defesa que te avisa, não coma, que eu não quero que você coma agora. E você vai empurra a comida e aquela sensação piora. Ah, não, tá tudo errado, Bela. Pois é, minha filha tem 21 anos também. Eu passei pelo mesmo processo. Eu engravidei, tive muito enjoo. Aí, o que que eu fiz? Eu fui numa nutricionista. O que que ela me orientou a fazer? Andar com um pacotinho de bolacha, água e sal e mel dentro da bolsa. Então, Pelo amor de Deus. não bastava bolacha, água e sal. Eu tinha que botar mel em cima da bolachinha e Del. comia 10 minutos. Denise, eu tive excesso de líquido amniótico. Eu não consegui Ai, ter um tá parto vendo? normal. A minha filha nasceu de cesariana. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, eu vivi, infelizmente, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Porque esse Com conhecimento não certeza. estava, 21 anos atrás, não estava disponível para gente. Não, de jeito nenhum. A gente não tinha acesso a nada. Você acreditava piamente no profissional de saúde que te atendia e você nem questionava nada, não tinha informação, Não, e eu né? ia à risca, sabe? Uma das coisas, né? Eu me tornei nutricionista de tanto tentar seguir aquilo que me mandavam e não ter resultado nenhum. Eu estava doente, Exato, sabe? E eu exato. tentava e não saía do lugar. Aí que eu fui estudar, que eu fui ler, que eu fui aprender, eu tinha vontade de esmurrar as paredes, falava, meu Deus, por que que não fala? Ninguém nunca falou isso para mim antes, agora eu quero gritar para todo mundo ouvir. Tô Sim, aqui gritando. pois é, a gente tem que gritar.
Isso mesmo. Ô, Bela, tem uma pergunta aqui interessante. A irmã da pessoa fez cesariana, quer saber se pode comer ovos. Gente, ovo é comida de verdade, é lógico que pode. Eu não sou nutricionista não, Bela, mas eu já respondi. Não né? tem como. Você não pode comer ovo. É igual a pessoa falar, eu fiz uma cirurgia plástica, falaram que eu não posso comer carne de porco. Isso é um mito, tá, gente? Mito. Esse Isso. negócio da carne de porco ser inflamatória, não é. Não, a carne não é inflamatória. É, Que é inflamatório? É açúcar, é óleo de soja, essas coisas, né, Bela? tem até um termo que eles E dizem que é remoso. Ah, porque a carne de porco é cremoso. remoso. A pior É assim, remoso. É. a carne de porco tem o melhor perfil proteico para cicatrização. Então, pode comer. Então, A única, a única coisa que impediria ela de comer ovo é se ela for alérgica a ovo. Se não for alérgica, é, é à vontade. dá bem. E você sabe que eu andei dando uma lida sobre essa questão de carne de porco não poder, de ser inflamatório, de fazer mal. Isso tem a ver com alguns textos bíblicos que proíbem de comer o porco, sabe? Isso virou uma crença popular por causa disso. Então, na verdade, nutricionalmente não tem nada a ver, não faz mal nenhum, né, Bela? A lógica, igual você falou, a não ser que a pessoa tenha alergia. Tem gente que tem intolerância mesmo a determinados alimentos. Aí é óbvio que aquela pessoa não vai comer aquele alimento, Sim. né? Por exemplo, camarão faz bem? Faz, mas pro alérgico a camarão ele mata o cara, então ele não vai comer, É né? óbvio. É, Então é individual isso, mas para todo mundo, assim, para a maioria das pessoas, todo bicho faz bem, sim. Né? Aqui, né? ó, falaram aqui, diz que atrapalha na cicatrização da cesárea. Gente, até piercing, tatuagem. Você vai fazer piercing, tatuagem, você recebe lá uma listinha de coisas que você tem que fazer para cuidar do piercing, da tatuagem. Uma delas é não comer carne de porco e alimentos remosos. Gente, remoso Ah, que bobagem. é um termo, é um termo que não existe, é uma palavra que é um Horrível. regionalismo, né? Né, remoso vem de. Eu estava até lendo isso outro dia, quando eu li É, o negócio da carne. É um termo que foi criado para significar inflamatório, um negócio assim que não faz bem. é um regionalismo. Carne não é isso. Não, É, não tem, exato. É coisa, existe. o povo da roça fala isso. Minha avó falava esse negócio de remoso. Eu lembro quando eu era criança, dela falando de remoso. Aí eu não entendia nada. Eu falava, o que que é isso, gente? Aí depois que eu fui entender. Mas não tem nada disso, gente. Comida, carne e ovo faz bem para todo mundo. Se você não tem alergia, nem nada, né? Se vocês recebem, assim, uma boa dica é, se você receber uma informação que parece muita crendice popular, como, por exemplo, essa história da carne de porco ser inflamatória e não poder comer na cicatrização, né, durante um período de cicatrização, faz uma pesquisa, mas faz uma pesquisa ali no PubMed, faz uma pesquisa, não nas páginas, naquelas primeiras páginas que aparecem no Google, pula. Ou vai para algum blog de confiança, ou vai ali para o É, PubMed, dar uma olhada em pessoas é, sérias, né? Porque sério, exato. tem fundamento. Não tem fundamento, não tem nenhuma base científica. É crendice pura. E antes de pesquisar, assiste a Pílula Mágica, né, Bela? É, Metade das suas crenças vão cair por terra depois que você assistir o filme. Ele é excelente, gente. Assiste, vale a pena. né? Uma pena terem tirado do Netflix, mas é isso. Mas tá no YouTube, tá no meu canal lá, eu coloquei, né? Aí depois eu vou colocar o link para vocês aqui, tá bom? É, Bela, considerações finais para as grávidas aí. Manda o último recadinho para elas. último recadinho para as grávidas. Gente, se vocês engravidaram comendo comida de verdade, vocês podem continuar comendo comida de verdade. Se você engravidou e ainda fazia uma alimentação rica em açúcares, em farinhas, em refrigerantes, em sucos, etc., agora é a hora de tirar. Qual que é a melhor alimentação para grávida? A melhor alimentação para grávida é a melhor alimentação para qualquer pessoa. Comida de verdade, aquilo que tem na feira, aquilo que tem no açougue, né? Todos os tipos de carnes, lácteos com moderação. Se você for intolerante, tira, né? E é isso, não tem segredo. Beba água, faça caminhada,
bota a cara no sol, dorme bem, acorda de manhã e se expõe à luz solar e vai dormir Isso, cedo, desliga o celular. isso mesmo. Ótimo, Bela. Adorei, viu, Bela? Obrigada, Muitíssimo obrigada, viu? É um prazer ter você aqui com informações valiosas, preciosas para a gente, né? A live vai ficar gravada aqui no YouTube, no Instagram e no YouTube também, tá bom? E mando o link para vocês aí. Bela, super beijo para você. obrigada, Que Denise. todas as grávidas do mundo assistam você para poder melhorar a saúde aí. E ó, alguém perguntou aqui, Tá manda um bom? recado para as tentantes. A mesma coisa vale para as tentantes, tá? Comida de verdade, de baixo teor de açúcar, amido, essas coisas, né? Melhor Tá, ainda. exatamente. Nada, viu, Bela? Um beijo para você. Obrigada, Denise. Eu que te agradeço. Um beijo e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigada, viu?